Como cuidar daquela orquídea que você acabou de ganhar? Muita gente, né, ganha orquídeas, compra a orquídea, mas no final não consegue um bom resultado. A planta chega super linda, desenvolvendo, como a pessoa às vezes não entende muito sobre o cultivo delas, né, não consegue um bom desenvolvimento e a planta pode acabar morrendo. Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você aí que ganhou uma orquídea, que comprou uma orquídea agora, está começando, não sabe o que fazer com ela. Segue o passo a passo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que essa plantinha não vai mais ficar feinha, não vai mais definhar, vai desenvolver, ficar cada vez mais linda e continuar florescendo várias vezes ao ano, tá bom? Então, antes de iniciar o vídeo, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e clicar no link aí da descrição para você aproveitar os 30% de desconto no meu curso online, né? E conseguir aí ter acesso a várias informações, a mais de 11 horas de aula aí sobre o cultivo das orquídeas. Então não perde a oportunidade, 30% de desconto, o link vai estar aí também nos comentários. E bora pro tema de hoje, né? Vamos ver quais são as dicas que eu passo, né, que eu vou passar aqui para vocês seguirem quando você ganhar uma orquídea, né? Os primeiros passos aí assim que ela chegar na sua casa. Bora lá. Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, quais são os primeiros passos para você cuidar da orquídea que você ganhou ou que você acabou de comprar, é lembrar o seguinte: existem vários mitos sobre o cultivo das orquídeas, né? Muita gente às vezes acredita em uma coisa que na verdade não é bem assim, e eu já vou começar desmistificando algumas coisas. Primeira coisa, o pessoal fala que a orquídea não gosta de água, você tem que molhar a orquídea só uma vez por semana. Isso pode trazer resultados muito negativos aí no cultivo das suas plantas. As orquídeas gostam sim de água, do mesmo jeito que todas as outras plantas, tá bom? O que você tem que entender é a frequência correta, que eu vou passar para vocês ao longo desse vídeo. Segundo passo, a orquídea não gosta de nada podre, não gosta de madeira podre, não gosta de substrato podre, não gosta de nada velho, gente. Tem que ser madeira boa, né? Tem que ser um substrato bom aí, que não esteja apodrecendo, porque quando uma madeira ou um substrato começa a apodrecer, ele vai, né, se tornar ácido e isso vai queimar as raízes das orquídeas. Lembra o seguinte: na natureza, essas plantas elas desenvolvem em árvores vivas, tá? Com as madeiras vivas ali, não tem nada apodrecendo, não tem nenhum tronco apodrecendo nas raízes das plantas. Ah, mas a gente vê às vezes alguma orquídea, né, vegetando aí em uma árvore morta. Sim, porém, quando a planta, né, desenvolveu ali desde o início, a árvore estava viva, né? Então, conforme a madeira vai apodrecendo, se por acaso tem uma planta em uma árvore, né, e a árvore morre e começa a apodrecer, começa a ter problemas aí, né, no enraizamento e no desenvolvimento das plantas. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Não fica plantando a sua orquídea em madeira podre, em tronco podre, em nada disso. As únicas orquídeas que gostam, né, de substrato velho e essas coisas são as orquídeas terrestres, tá? Orquídea terrestre não tem problema, mas as epífitas tem que seguir nessas dicas aí para você ter um bom resultado. Outra coisa, não é toda orquídea que a gente vai plantar da mesma forma, tá bom? A gente tem orquídeas de hábitos epífitos, vamos separar só nesses dois. Tem outros, mas cultivando dessas duas formas aqui vai dar certo. Tem as orquídeas de forma epífita, né, que desenvolvem aí, que são as plantas epífitas, que é simplesmente os oncidiums, os denfalus, os catacetums, Cattleya, Phalaenopsis, né? Essas plantas, pessoal, não é orquídea para você colocar na terra. Muita gente fala assim, vê o plantio que eu faço, né? Ah, você não colocou terra na orquídea. Gente, em orquídea epífita a gente não coloca terra. Se você plantar sua orquídea epífita na terra, na areia, nessas coisas aí, não vai dar certo. Vai passar o tempo, a planta vai acabar adquirindo aí um fungo, uma doença e vai morrer. Por quê? As raízes são totalmente diferentes. As orquídeas epífitas, essas que ficam nos troncos, pensa, não seria muito mais fácil ela desenvolver no chão, onde tem mais nutriente? Mas a planta foi desenvolver lá em cima na copa das árvores. Por quê? Elas têm um sistema radicular totalmente diferenciado das orquídeas que vegetam no chão.
né? As orquídeas terrestres ali, elas suportam a umidade por mais tempo, elas gostam de matéria orgânica, né? Apodrecendo ali. Então, em uma orquídea terrestre, você pode colocar substrato velho, tronco velho, esterco, tudo vai dar certo. Orquídea epífita não, porque elas não gostam disso. As raízes são totalmente modificadas e desenvolvidas para captar a umidade do ambiente e os nutrientes do ambiente. Então, são plantas muito mais evoluídas. E nisso, por esse motivo, né, que elas têm as raízes mais evoluídas, que ficam captando a umidade e os nutrientes do ambiente, simplesmente do ar. O que acontece? Se essas raízes ficam encharcadas demais, a planta não vai conseguir desenvolver, vai apodrecer as raízes, entendeu? Então, diferente de uma outra planta qualquer, as orquídeas não podem ficar com as raízes abafadas, não pode plantar elas em serragem, não pode plantar elas em nenhum substrato que abafe demais as raízes e principalmente que mantenha umidade por muito tempo. Se você faz isso, o que vai acontecer? Vai apodrecer. As raízes dessas orquídeas aqui, ó, igual eu falei para vocês, as catleias, os oncidiums, os denfalus, dendrobium, phalaenopsis, são raízes que precisam ficar expostas, são raízes que precisam pegar uma certa ventilação. Vamos dizer assim, né, num termo mais fácil para vocês, as raízes precisam respirar um pouco, elas não podem ficar sempre abafadas, sempre ali, né, acumulando umidade, porque isso vai trazer doença para a orquídea, vai trazer doença para a planta, tá? Então, isso são os passos aí que muita gente erra na hora que está começando. Começa a cuidar de orquídea, já erra nesse ponto. Então, para você ter um desenvolvimento na orquídea que você tem na sua casa, que chegou aí para você, tem que lembrar de todos esses pontos que eu falei no início do vídeo. Se ficou complicado, se ficou complexo, volta ao vídeo, assiste novamente, anota os pontos aí em um caderninho, para você nunca esquecer. São os pontos principais para você ter um resultado bom. Depois de saber tudo isso que eu falei, primeira coisa, gente, para você que quer ter um desenvolvimento, né? Porque tem gente que às vezes está com orquídea e não quer desenvolver ela, quer simplesmente ver a floração, depois que acabar a floração, tanto faz, né? Como a planta esteja. Mas você que quer cuidar da sua orquídea e ter floração sempre, sabe? Ter sempre aquela plantinha florescendo, desenvolvendo e a cada ano que passa desenvolve mais e mais flores, fica cada vez mais linda. Se você quer isso, é uma coisa um pouco complicada para algumas pessoas, mas olha só, não se importe com a primeira floração, tá bom? Não se importe com a primeira floração. Por que eu digo isso? Porque essa primeira floração, ela serviu para você escolher a planta que você quis, uma planta bonitinha e tudo mais. Porém, você vai ter que replantar a sua orquídea o mais rápido possível. Não espera uma semana, não espera um mês, não espera a floração acabar. Replanta o quanto antes. Quanto mais rápido você replantar a sua orquídea que chegou aí, mesmo florida, mais desenvolvida ela vai ficar com o tempo. Por quê? Se você vai deixando ela naquele substrato que vem, vocês lembram aí no início do vídeo que eu falei que substrato velho mata a sua orquídea. Vai apodrecer as raízes, vai trazer problemas aí no seu cultivo. E aí, esse substrato que elas vêm sempre vai estar velho, tá bom? Ah, mas a minha orquídea chegou aqui, por cima o substrato tá novo, tá bonitinho, sim. Mas lá no miolo sempre vai estar um substrato velho. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando as orquídeas são mudinhas, pequenininhas, eles plantam ela no esfagno, tá? Aquele esfagno vai ficar ali, ela vai enraizar. Depois, eles vão mudar para um vaso maior. Vão colocar um substrato que vai manter mais umidade, geralmente mix com fibra de coco e tudo mais. E isso já vai manter muita umidade. A planta vai crescer mais um pouquinho, eles vão colocar em outro vaso e completar com mais substrato. Lembra que ela está desde o início, quando ela nasceu, no esfagno, né? Eles simplesmente vão completando com mais substrato. Nunca troca aquele antigo que está ali no meio. E aí, quando a planta chega na idade adulta, que está florida, e você compra ou ganha, chega aí na sua casa, o primeiro substrato que ela foi plantada ainda está ali. Então, começa pelo esfagno lá de quando ela era bebezinha, que já está velho e mantendo muita umidade. Depois, o próximo passo, o mix que plantaram, que vai manter muita umidade e já deve estar apodrecendo. Aí depois, o próximo substrato e por último, o mais novo. Então, a gente vai olhar, ela vai estar no substrato novo, vai estar tudo perfeito. Mas lá no miolo dela, o substrato está super velho e provavelmente as raízes estão apodrecendo. Isso é o que acontece com 99% das orquídeas. A pessoa compra, a pessoa ganha. Quando chega em casa, se chegar agora e você replantar, lá no miolinho, no meio do substrato, vai ter raízes apodrecendo. Simplesmente por isso, é um substrato que já entrou em decomposição, já ficou velho e já está mantendo muita umidade. Então a coisa mais importante para você ter desenvolvimento e resultado é replantar, tá bom?
Muita gente acaba comprando ou ganhando Phalaenopsis e deixando do jeito que vem. Gente, não deixa. Presta atenção no vegetal da plantinha. Essa aqui era uma orquídea que, se eu tivesse deixado ela no substrato que veio e tivesse esperado acabar a floração, ela teria morrido. Mas ó, eu cortei a floração dela, mesmo que estava bonitinha, eu tirei a haste. Quando ela está debilitada, tem que cortar a floração. Se tiver com várias raizinhas verdes, não precisa. É só replantar, deixa a florzinha lá, ela vai continuar desenvolvendo, tá? Mas essa aqui estava sem raiz praticamente. Eu fiz o replante, cortei a haste com dor no coração, porque é ruim a gente cortar, né? Mas enfim, aqui ó, salvei a planta. Logo, logo ela vai estar florescendo de novo e eu vou ter floração sempre, a planta vai estar saudável e não vai ter risco de morrer, né? A mesma coisa, essa aqui, ó, eu replantei ela assim que chegou, olha que gracinha que tá, entendeu? Essas manchinhas aqui, ó, é substrato velho e acúmulo de umidade nas raízes. Se a sua orquídea tá com essas manchinhas, vê como que tá o substrato, olha certinho a umidade, a orquídea não gosta de ficar encharcada. Então, o primeiro passo é esse, replantar, tá bom? Expliquei assim mais em detalhes, que eu nunca tinha explicado assim para vocês, e uma coisa que me perguntam muito, por que que eles colocam nesse substrato que mantém muita umidade? É simplesmente porque onde elas são cultivadas desde pequenininhas, desde quando semearam elas, são estufas climatizadas, que tem a hora de rega, tem o dia certo de regar, então lá a umidade vai se manter perfeita naquele substrato. Mas quando a gente compra, chega pra gente essa planta que está totalmente em um substrato que mantém mais umidade e você vai colocar ela no ambiente aberto, pegando chuva e tudo mais, se você mantém naquele substrato que veio inicialmente, ela vai apodrecer. Tá? Então sempre que chegar replanta, eu faço isso em todas as minhas orquídeas, não espero, tá? Não é porque a planta está florida, eu vou esperar, não. Eu prezo mais pelo desenvolvimento do vegetal do que simplesmente, né, pela floração. Então sempre eu replanto. Ó, esse oncidium aqui eu replantei assim que chegou para mim, olha só a brotação, que coisa mais linda, né? Esse oncidium aloha aqui, ó, já tá acabando a floração dele, mas olha só que gracinha, ó. Assim que chegou, eu replantei mesmo com haste floral, ele tá aqui com essa haste e outra desenvolvendo ali, tá vendo? Então é simplesmente isso, são cuidados simples que vai trazer toda a diferença aí, né, pro cultivo das suas plantinhas. Aqueles denfalus ali também, olha só, esses denfalus chegou para mim, já estavam começando a debilitar, porque já estava num substrato velho há muito tempo, eu replantei, olha só o tanto de haste floral, tá vendo? Então, ó, às vezes a gente tem que abrir mão, na maioria dos casos não, né? Se a planta chegou aí para você, você replantou rapidinho, ainda tá com raízes verdes, ela vai continuar florida. Mas em casos que a planta tá debilitada, tá sem raiz, às vezes é melhor você replantar e cortar aquela haste para perder a primeira floração e depois sempre você ter novas flores, do que você deixar a planta ali simplesmente no cantinho, né, com medo de mexer. Ah, eu tenho medo de mexer porque senão a planta vai morrer e no final a sua orquídea não conseguir mais desenvolver, não florescer mais, tá? Então, simplesmente isso. Eu sei que eu converso demais, vai ter gente falando que eu tô conversando demais nesse vídeo, mas eu decidi explicar hoje em detalhes para vocês, claros, né, para todo mundo entender. Então é isso, o primeiro passo, replantar o quanto antes, por esses vários motivos que eu falei aí para vocês. Escolher um substrato que não mantenha umidade demais e, de preferência, plantar a sua orquídea com as raízes mais livres. Esquece esse negócio de enterrar as raízes até lá em cima, colocar substrato até cobrir tudo. Deixa as raízes livres. O resultado seu vai ser 1000 vezes melhor, porque vai estar mais próximo do ambiente natural das orquídeas. As raízes, lembra que eu falei para vocês que precisam de respirar mais? Então, deixa mais livre, tá? Ó, planta num tijolinho, em um tronquinho, em alguma coisa. A partir do momento que elas ficarem livres, né, respirando aí, pegando, conseguindo, né, exercer o seu papel de captar a umidade ambiente e os nutrientes do ambiente, o resultado vai ser bem melhor. Então você pode plantar simplesmente em um tronco, no tijolinho, igual eu plantei essas aqui, tá enraizando super bem, simplesmente por esse fato, as raízes não estão abafadas, e nesse caso aqui pode chover a semana inteira, que vai ser como se ela estivesse na natureza, sem risco nenhum de apodrecimento, porque o que mata a orquídea, o que traz fungo para a orquídea é substrato que mantém a umidade por muito tempo, só isso, tá? Então, sigam essas dicas, deixa as raízes livres. Essa Phalaenopsis aqui, ó, plantei quase sem nada de substrato. Olha ali dentro, ó, alguns pedacinhos de carvão. Olha aqui o tanto de raizinha nova. Tá vendo? Olha ali, ó. Então, esse é o segredo, raízes livres. Ah, mas eu quero colocar substrato ali no fundo, eu quero plantar ela em algum tipo de substrato, o que que eu faço? Simplesmente coloco o substrato no fundinho do vaso. Esse oncidium aqui foi desse jeito, olha só.
substrato só no fundo do vaso, até a metade mais ou menos, coloca a planta por cima, firma ela, não precisa tampar as raízes ali de cima com o substrato. Só deixa ela ali por cima, mantenha a umidade. Assim você vai poder molhar mais, porque vai secar rápido, sem risco de apodrecer a sua orquídea. E esse vai ser seu resultado. Então, substrato no fundo do vaso, ó, essa aqui estava super feia, ó. Substrato só no fundo, a planta por cima, raízes livres. Olha ali o resultado, tanto de raizinha nova, o brotinho novo desenvolvendo. Se ela tivesse ficado no substrato que veio, tinha morrido. Olha ali a situação que ficou as raízes no substrato antigo. Então essa é a coisa mais importante para você fazer para cuidar da sua orquídea que acabou de chegar aí na sua casa, que você acabou de ganhar. Depois disso, fez o replante certinho. Outra coisa, gente, para fazer o replante, a planta tem que ficar firme. Depois que você replantar, faz assim, ó, mexe para ver se ela não vai ficar saindo ali do substrato, caindo para os lados. Ela tem que ficar fixada, tá bom? Se ela não ficar fixada assim, ó, ela não vai desenvolver. Ela nunca pode ficar mexendo essa parte aqui das raízes. Porque aí quando tiver saindo raizinha nova, vem um vento, alguma coisa, ela mexe, estraga a pontinha da raiz e não vai enraizar. Então a planta tem que ficar firme, seja no tijolo, no tronco, no vaso, onde você plantar. O vaso, se você for colocar em vaso, nunca pode ser grande demais. O vaso menor traz um resultado mais rápido, tá? Segue essa dica. O vaso não pode ser muito grande. Geralmente os vasos que elas vêm quando a gente compra, tá, na maioria dos casos, no tamanho adequado. O único problema é o substrato, tá? Então sempre vasos menores. Se você colocou a sua Phalaenopsis, que chegou aí na sua casa, em um vaso de barro enorme e ela não está desenvolvendo, é isso. Tira, coloca em vasos menores, tá? Toma cuidado, lembra que orquídea não precisa, né, de um vaso muito grande, e o vaso grande demais também vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento, tá bom? Deixa eu ver, molhar. Você vai molhar sempre que vê que secou. Não existe molhar uma vez por semana só. Não existe molhar uma vez a cada 10 dias. Viu que tá seco ali, você vai molhar de novo. Não importa se foi ontem que você molhou pela última vez. Se hoje você viu que o substrato tá seco, hoje você molha novamente, tá? Não fica demorando demais, não fica esperando muito. Eu vejo muita gente perdendo Phalaenopsis por falta de molhar. Planta do jeito que eu ensino, tudo certinho, com um substrato que seca rápido, mas molha uma vez por semana. A planta vai morrer, gente. Tem que molhar sempre que vê que o substrato secou. Essa noite choveu, vocês podem ver que está úmido aqui. Se der sol quente durante o dia e à tardezinha eu ver que isso aqui já está tudo seco, porque elas estão em bem pouco substrato, eu tenho que vir aqui e molhar. Então não fica pensando que eu molhei ontem, se eu molhar hoje não vai dar certo. Não. Você observa o substrato, viu que está seco, molhou de novo. Se ainda tiver umidade ali dentro, você espera secar, entendeu? Mas nunca deixa muito tempo ali a planta no seco, né, sem umidade nenhuma, porque isso vai desidratar e debilitar a sua orquídea. E o último passo mais importante também, né, um dos mais importantes, a umidade ambiente é legal, tá? Nunca deixa ela em um ambiente muito seco, então sempre coloca suas orquídeas em um cantinho que tem várias plantinhas, para essas plantinhas dar uma umidade boa no ambiente onde as suas orquídeas estão. Isso vai trazer um enraizamento mais rápido e um resultado benéfico aí para suas plantas, tá? Outro ponto muito importante é a luminosidade. A gente não cultiva orquídea na sombra. Cuidar de orquídea na sombra não traz resultado, não traz flor. Vai fazer a planta enfraquecer com o tempo e pode acabar pegando um fungo, uma doença e morrendo. Então toma cuidado, tá? A sua orquídea tem que pegar sol, tá? Então coloca aí o Sombrite, compra aí essa tela de sombreamento baratinha, né? Você pode colocar o de 70%, igual eu fiz aqui. Isso aqui vai filtrar a luz do sol. Com ele, elas podem ficar no sol o dia inteiro sem problema nenhum, porque a luz do sol vai ser filtrada e não vai vir tão forte, né, com risco de queimar as plantas. Então, no Sombrite, sol o dia inteiro, o máximo que você conseguir. Mas eu não tenho Sombrite, eu não tenho lugar para fazer isso. Escolhe um lugar na sua casa, na sua área, na sua garagem, que pegue o sol da manhã. Quem não tem essa tela aqui, não pode deixar no sol quente o dia inteiro, porque vai queimar a planta. Então, você tem que dar a luminosidade para a planta, para ela conseguir desenvolver e florescer, porém, tem que evitar as horas mais quentes. Então, quem não tem o Sombrite, cuida das suas orquídeas na área, em algum lugar aí, escolhe um ambiente que pega o sol do início da manhã, tá? 2, 3 horinhas de sol no início da manhã ou no finalzinho da tarde. O sol, quando ele é mais fraquinho. Evita,
né? Quem não tem o sombrite, evita o sol do meio-dia, das 10h30 da manhã até ali para as 4 da tarde, tá? Que é um sol mais forte. Para pegar esse sol mais forte, só com o sombrite. Sem ele, deixa só no sol mais fraquinho, tá? Mas nunca deixa sua orquídea totalmente na sombra o dia inteiro, porque isso vai trazer problemas, a planta vai enfraquecer e você não vai ver floração, tá? Quanto melhor a luminosidade, melhor a floração. E lembra muito disso, gente, nunca esqueça disso. Luminosidade não é ficar na sombra com a claridade do dia, não. Luminosidade é o sol ali na planta, com o sombrite, ou então, se você não tem, nas horas, né, que o sol é mais fresquinho. Mas tem que pegar a luz solar nas folhas para a planta realizar a fotossíntese, produzir seu próprio alimento e conseguir se desenvolver e fortalecer melhor, tá? Então pega essas dicas aí. Eu sei que o vídeo ficou gigante, mas eu tentei explicar em detalhes para vocês tudo, né? E é isso, tá? Outra coisa, local ventilado, tá? Não coloca elas em lugar abafado demais, não. Muita gente coloca telha transparente em cima e em um lugar totalmente abafado fica quente e úmido, é o ambiente perfeito para o fungo, né? Então toma cuidado. Sempre um ambiente que passa bastante ventilação para levar embora a umidade excessiva, fazer a planta conseguir se desenvolver bem, sem risco de pegar uma doença, tá? Então, as suas orquídeas vão ficar saudáveis, não vai ter risco de fungo afetar elas, não vai apodrecer mais a partir do momento que vocês seguirem essas dicas, tá? Então, quanto menos substrato, melhor. Mas lembra, você plantando desse jeito com as raízes livres vai ter que molhar mais. Fica ali observando. Secou, molhou de novo para você não ter problema, tá? Mas eu acho que foi tudo. Falei o principal aí, o mais importante, né? Sobre adubação não vou falar agora porque, igual eu falo para vocês, o ambiente é o mais importante. Então você acertando isso aqui, às vezes nem precisa muito de adubo, você já vai ter um resultado de floração. É isso que traz resultado. O adubo só vai fortalecer, mas isso a gente deixa para uma outra aula, tá bom? Enfim, o vídeo de hoje ficou gigante, foi quase um filme, né? Mas eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Quem gostou do vídeo, se eu te ajudei aí, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar aqui o sininho de notificação, né? Para sempre que eu mandar novos vídeos, vocês receberem aí, tá bom, pessoal? Não esquece de clicar no link aí na descrição e nos comentários, né? Para garantir os seus 30% de desconto, tá bom? E é isso, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!